Deus está preparando um novo tempo para você. Não desista. Você chegou até aqui porque algo dentro de você ainda acredita, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso. Há um cansaço que não é apenas físico, é espiritual. Um peso invisível que tenta convencer sua alma de que não vale mais a pena continuar. Mas existe um princípio que o céu nunca quebra. Quando Deus está prestes a iniciar um novo tempo, o inimigo tenta gerar desistência. O momento em que você mais pensa em parar costuma ser o momento mais perigoso, porque é exatamente ali que Deus está trabalhando em silêncio. Talvez você tenha orado e não viu resposta. Talvez tenha sido fiel e mesmo assim perdeu coisas importantes. Talvez tenha chorado escondido, perguntando se Deus ainda se lembra do seu nome. Este vídeo não é para entreter, é para despertar. Não é para emocionar apenas, é para alinhar sua fé com o processo que você está vivendo agora. Deus não desperdiça dor. Deus não abandona quem está em preparação. Existe uma estação espiritual sendo construída dentro de você antes que qualquer porta se abra fora de você. Hoje você vai entender por que esse cansaço não é sinal de fracasso, mas de transição. Por que esse silêncio não é ausência, mas lapidação. Porque essa luta não é o fim, mas o parto de um novo tempo. Se você sair daqui com uma certeza, que seja esta: desistir agora é interromper o que Deus começou. E tudo o que Deus começa, Ele termina. Porque o sentimento de esgotamento costuma aparecer antes de uma transição divina, o propósito deste momento é revelar que o esgotamento espiritual não é prova de que você perdeu a fé, mas de que você está sendo levado a um nível mais profundo de dependência de Deus. Quando Deus prepara uma nova estação, Ele primeiro desmonta antigas estruturas internas. Ele toca naquilo que você usava como apoio, forças próprias, expectativas humanas, controle emocional. O esgotamento nasce quando a alma percebe que não consegue mais caminhar com os mesmos recursos de antes. É quando a oração muda de tom. Antes era pedido, agora é rendição. Antes era força, agora é entrega. Esse cansaço não surge por acaso. Ele surge porque Deus está ensinando você a viver não pelo que sente, mas pelo que crê. Um dos maiores perigos é confundir esgotamento com abandono. Muitas pessoas dizem: Deus se afastou de mim. Mas a verdade é que Deus está mais perto do que nunca. Só que agora Ele está trabalhando em raízes profundas. Existe um tipo de dor que cura. Existe um tipo de vazio que prepara espaço. Existe um tipo de silêncio que educa o espírito. O esgotamento também revela que você não pode entrar no próximo nível com a mentalidade antiga. Deus não leva um coração orgulhoso para um novo tempo. Ele leva um coração quebrantado. Não leva alguém que confia na própria força, mas alguém que aprendeu a depender do Espírito Santo. Talvez você esteja tentando continuar do mesmo jeito e por isso está cansado. Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você seja transformado. O esgotamento é o convite divino para mudar o ritmo, mudar a fonte e mudar a postura. Não é o fim da estrada, é a troca de direção. Aqui está a chave espiritual. Toda transição começa com desconforto. Toda maturidade começa com confronto interior. Toda nova estação começa com o esvaziamento do velho. Se você está cansado, não interprete isso como derrota. Interprete como chamado para uma fé mais profunda, uma oração mais sincera e uma confiança que não depende de sinais visíveis. Deus não está atrasado. Ele está preparando você para sustentar o que está por vir. Quem entra em um novo tempo sem preparo espiritual se perde dentro da própria bênção. Por isso, o processo dói. Por isso, a espera pesa. Por isso, a alma geme.
mas é nesse ponto que nasce um coração mais forte, mais limpo e mais alinhado com o céu. O perigo de interpretar o atraso como rejeição. O propósito deste momento é curar a ferida que nasce quando você confunde o tempo de Deus com abandono. Muitas pessoas não desistem porque perderam a fé, mas porque interpretaram mal o silêncio. Quando algo demora, o coração começa a criar conclusões perigosas. Deus não me quer mais, Deus escolheu outros, eu falhei, eu não sou digno. Esse tipo de pensamento não vem da verdade, vem do medo. O atraso não significa negação, significa alinhamento. Deus não trabalha com pressa emocional, Ele trabalha com propósito eterno. Aquilo que você chama de demora, muitas vezes é Deus organizando circunstâncias que você não consegue ver. Existe um tempo invisível, onde Deus protege você de decisões que destruiriam seu futuro espiritual. O maior risco espiritual é permitir que a frustração fale mais alto do que a promessa. Quando você interpreta o atraso como rejeição, você começa a se afastar da oração, a se isolar, a se endurecer por dentro. E o inimigo não precisa derrubar você. Basta convencer você de que não vale mais a pena esperar. Aqui está um princípio profundo. Deus nunca rejeita quem está em processo. Ele rejeita o orgulho, mas acolhe o coração quebrantado. O atraso não é castigo, é cuidado. Você não vê porque ainda não está pronto para entender. Você não recebe porque ainda não sustentaria o que está pedindo. Muitos abandonam a fé não porque Deus falhou, mas porque criaram expectativas fora do tempo de Deus. O atraso revela quem confia em Deus pelo que Ele é, e quem confia apenas pelo que Ele faz. Quando tudo flui, é fácil dizer que crê. Quando tudo trava, é ali que a fé é provada. A rejeição machuca, mas o atraso ensina. Ele ensina paciência, ensina dependência, ensina humildade. Ele limpa intenções, corrige motivações e fortalece raízes. Sem atraso, não existe maturidade espiritual. Sem espera, não existe profundidade. Se você está vivendo um tempo de portas fechadas, não diga que Deus virou o rosto para você. Diga que Deus está protegendo você de entrar onde ainda não é tempo. Algumas portas fechadas são livramento. Algumas demoras são misericórdia. A chave emocional aqui é esta. O atraso não é um sinal de que você foi esquecido. É a prova de que você está sendo preparado. O céu não trabalha contra você, trabalha em você. O processo não está negando o seu futuro, está moldando o seu caráter. Se você aceitar essa verdade, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. A comparação perde força. A fé se torna mais madura. Você para de perguntar por que ainda não aconteceu e começa a perguntar o que Deus quer formar em você enquanto espera. Esse é o ponto de virada espiritual. Quando você entende que o atraso não é rejeição, mas preparação, você deixa de lutar contra o tempo e começa a caminhar com Deus dentro dele. Deus muda as estações primeiro dentro de você antes de mudar as circunstâncias. O propósito deste momento é mostrar que toda transformação verdadeira começa no interior. Antes de Deus alterar o cenário externo, Ele trabalha no território invisível do coração. Muitas pessoas pedem mudança de situação, mas Deus oferece mudança de visão. Pedem portas abertas, mas Deus começa abrindo a mente. Pedem alívio, mas Deus constrói maturidade. Se Deus mudasse as circunstâncias sem mudar você, o novo tempo se tornaria apenas um novo problema com outra aparência. Por isso, a estação não começa fora, começa dentro. Deus primeiro ajusta sua forma de pensar, sua maneira de reagir, sua postura diante da dor e da espera. Existe um engano perigoso. Acreditar que quando tudo melhorar por fora, a paz virá por dentro. A paz não nasce das circunstâncias, nasce da confiança. Deus não quer apenas resolver sua vida, Ele quer governar seu coração.
Enquanto você espera uma resposta externa, o Espírito Santo está gerando uma transformação interna. A nova estação exige um novo espírito, exige menos orgulho e mais rendição, exige menos controle e mais fé, exige menos ansiedade e mais descanso em Deus. Por isso você sente conflitos internos, porque o velho modo de viver está sendo confrontado por um novo modo de crer. Muitos não percebem que já estão vivendo uma transição porque ainda não viram sinais visíveis. Mas a transição começou quando você passou a orar diferente, quando passou a ouvir mais e reclamar menos, quando começou a buscar a Deus não só por necessidade, mas por relacionamento. Aqui está uma verdade profunda. Deus não muda o ambiente para depois mudar você. Ele muda você para depois mudar o ambiente, porque quando você muda, tudo muda ao redor. Sua reação muda, sua leitura da realidade muda, sua fé amadurece. Esse processo dói porque envolve renúncia. Envolve desapegar de velhos hábitos emocionais, de antigas dependências espirituais, de padrões que já não servem mais para o novo tempo. É como trocar de pele por dentro. E toda troca dói antes de libertar. Deus está preparando você para sustentar aquilo que Ele vai entregar. Se Ele entregasse agora, sem mudar você, a bênção se tornaria peso. Por isso a demora é pedagógica. Ela ensina você a caminhar sem garantias visíveis, apenas com a palavra. Se você sente que algo dentro de você está mudando, mesmo sem entender tudo, isso já é sinal de nova estação. O céu já começou a obra. O que falta agora é confiar no processo e não resistir à transformação. Quando Deus muda você por dentro, o mundo não tem mais o mesmo poder sobre você. O medo perde espaço, a pressa diminui, a fé ganha profundidade. E quando chegar o tempo certo, as circunstâncias apenas confirmarão aquilo que Deus já construiu dentro da sua alma. Quando o silêncio se torna a forma mais profunda de ensino de Deus, o propósito deste momento é ensinar você a interpretar o silêncio de Deus não como ausência, mas como método. Há fases em que Deus fala com palavras e há fases em que Ele fala com processos. Quando o céu parece quieto, o coração começa a gritar. É nesse ponto que muitos concluem que Deus se afastou. Mas o silêncio não é abandono, é treinamento espiritual. Deus usa o silêncio para amadurecer a escuta. Quando tudo está barulhento, você depende de sinais. Quando tudo fica silencioso, você depende da fé. O silêncio ensina você a confiar sem precisar de confirmação constante. Ele separa quem busca a voz de Deus de quem busca apenas respostas rápidas. Existe uma pedagogia divina no silêncio. Ele revela o que ainda governa você por dentro. Ansiedade aparece, medo aparece, dúvidas aparecem. E Deus não corre para apagar essas emoções. Ele permite que elas venham à tona para que sejam curadas. O silêncio expõe, mas também purifica. Muitas vezes Deus se cala porque você já sabe o que precisa fazer, mas ainda não teve coragem de obedecer. Outras vezes, Ele se cala porque está ensinando você a andar sem muletas espirituais. É quando a fé deixa de ser emoção e se torna decisão. O silêncio também protege. Se Deus revelasse tudo de uma vez, você não suportaria o peso da revelação. Algumas verdades só podem ser compreendidas depois da maturidade. O silêncio prepara você para ouvir coisas que hoje ainda machucariam. Quem não entende o silêncio se afasta da oração. Quem aprende a ler o silêncio se aproxima ainda mais. Porque descobre que Deus não desapareceu, apenas mudou a forma de ensinar. Antes era pela palavra, agora é pela experiência. O silêncio desenvolve discernimento. Você começa a perceber Deus nos detalhes, na consciência, na correção interna, no desconforto que não deixa você pecar em paz. Isso também é voz de Deus.
Existe uma diferença entre silêncio vazio e silêncio cheio. O silêncio de Deus não é vazio. Ele está carregado de propósito, de cuidado e de direção. Mesmo quando você não ouve nada, algo está sendo formado. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, não se desespere. Esse é o tempo em que Ele está escrevendo em você aquilo que não pode ser explicado em palavras. É o tempo em que sua fé deixa de depender de sinais externos e passa a depender da presença interior. O silêncio é o lugar onde a fé cresce sem aplauso, onde a confiança nasce sem espetáculo, onde o coração aprende a descansar mesmo sem entender tudo. E quando Deus voltar a falar, você será outro por dentro. Mais sensível, mais humilde, mais firme na fé. Porque Deus esconde a próxima estação das suas emoções. O propósito deste momento é revelar que Deus não governa a sua vida pelo que você sente, mas pelo que Ele sabe. As emoções são importantes, mas não são confiáveis para discernir o futuro. Se Deus mostrasse agora tudo o que está preparando, suas emoções não suportariam o peso da revelação. O medo tomaria conta, o orgulho se levantaria, a ansiedade destruiria o processo. Por isso, Deus protege você de si mesmo, escondendo o próximo tempo das suas sensações. Existe uma diferença entre fé e empolgação. A empolgação nasce do que você vê. A fé nasce do que você crê sem ver. Deus não quer que você caminhe movido por entusiasmo passageiro, mas por convicção profunda. Quando Ele esconde o próximo passo, Ele está treinando você a confiar sem precisar sentir segurança. As emoções buscam conforto imediato. Deus busca transformação duradoura. Se Ele aliviasse sua dor mostrando o futuro, você deixaria de aprender o presente. O processo ficaria superficial. O coração não seria curado. A maturidade não seria construída. Há momentos em que você sente vazio, confusão e instabilidade emocional. Isso não significa que Deus saiu do controle. Significa que Ele está retirando muletas emocionais para ensinar você a caminhar pela fé. Você não pode entrar em um novo tempo dependendo de sinais emocionais antigos. Deus esconde para proteger. Protege você da comparação com os outros. Protege você da soberba espiritual. Protege você de querer pular etapas. O que é revelado antes da hora se torna peso. O que é entregue no tempo certo se torna bênção. Muitos querem sentir paz antes de obedecer. Deus pede obediência antes da paz, porque a verdadeira paz nasce depois da entrega, não antes. Quando você aprende a obedecer mesmo sem sentir, sua fé deixa de ser frágil e se torna firme. Aqui está um princípio espiritual. Emoções são boas servas, mas péssimas líderes. Deus não quer que seu coração seja governado pelo que oscila, mas pelo que permanece. A palavra permanece, a presença permanece, a promessa permanece. Quando Deus esconde a próxima estação, Ele está curando sua dependência emocional. Está ensinando você a viver sem garantias visíveis, apenas com a certeza invisível de que Ele está conduzindo tudo. Você não precisa entender agora para ser fiel agora. Não precisa sentir agora para continuar agora. O que Deus está preparando é maior do que aquilo que você conseguiria suportar emocionalmente neste momento. Confie no processo. O fato de você não sentir ainda não significa que Deus não esteja agindo. Significa que Ele está formando em você um coração que será capaz de sustentar a nova estação sem se perder nela. A poda espiritual como preparação, não como punição. O propósito deste momento é libertar você da ideia de que toda perda é castigo. Nem tudo o que é cortado foi rejeitado. Muitas coisas são removidas porque não cabem na próxima estação. Deus poda para proteger o que vai frutificar. Ele corta o que suga a energia, o que contamina a fé, o que impede o crescimento espiritual. A poda dói porque envolve desapego, mas ela não vem para destruir, vem para fortalecer.
Quando algo sai da sua vida, sua primeira reação é perguntar o que você fez de errado. Mas muitas vezes a pergunta correta é o que Deus está preservando em você. Há relacionamentos que não suportariam sua nova fase. Há ambientes que drenariam sua paz. Há hábitos que matariam sua sensibilidade espiritual. Deus não tira por crueldade, Ele tira por cuidado. A poda revela prioridades. O que fica mostra o que é essencial. O que sai mostra o que era peso. Durante a poda você sente solidão, insegurança e até injustiça. Mas é nesse tempo que suas raízes se aprofundam em Deus. Sem distrações, sem apoios falsos, sem dependências emocionais. Muitos confundem poda com abandono porque ainda não entendem o valor do processo. Mas quem já passou por isso sabe que depois da poda vem um tempo de crescimento mais forte e mais limpo. O fruto que nasce depois da poda é mais saudável, mais duradouro e mais alinhado com o propósito de Deus. A poda também expõe idolatrias escondidas. Aquilo que você achava que era apenas importante, Deus mostra que estava ocupando o lugar dele. E quando Deus remove, dói, porque o coração estava apegado. Mas essa dor é libertadora. Ela devolve Deus ao centro. Se você perdeu algo recentemente, não conclua que Deus está contra você. Pergunte o que Ele está preparando em você. Talvez o que saiu não era castigo, era livramento. Talvez o que acabou não era derrota, era limpeza. A poda ensina você a confiar sem muletas. Ensina você a viver sem depender de coisas que não eram eternas. Ensina você a se firmar em Deus como única fonte. O céu nunca poda sem intenção. Todo corte tem um propósito. Toda retirada tem um destino. Todo esvaziamento prepara espaço para algo maior. Quando você entende isso, a dor muda de significado. A perda vira processo. A solidão vira preparação. O silêncio vira crescimento. Deus não está quebrando você, está lapidando você. E aquilo que Ele está preparando só poderá nascer porque aquilo que não servia mais foi retirado. A prova da perseverança quando nada parece se mover. O propósito deste momento é fortalecer sua fé quando os resultados não aparecem. Existe uma fase da caminhada espiritual em que tudo parece parado, mesmo você estando em oração, em obediência e em busca sincera. Esse é o teste mais silencioso e mais profundo. Continuar crendo quando não há sinais visíveis de mudança. A perseverança não é insistir por teimosia, é permanecer por confiança. Quando nada se move por fora, algo está sendo ajustado por dentro. Deus usa esse tempo para purificar suas intenções. Você continua servindo porque ama a Deus ou apenas porque espera uma recompensa rápida? O perigo desse tempo é o desânimo disfarçado de lógica. A mente começa a dizer que não adianta mais tentar, que não vale mais orar, que nada vai mudar. Mas a fé não se constrói com evidências, se constrói com decisões. Perseverar é escolher confiar, mesmo quando tudo em volta contradiz sua esperança. Esse período revela quem você é quando ninguém vê, quando não há aplausos, quando não há resposta imediata. É ali que o caráter espiritual é formado. Deus não trabalha apenas com resultados, Ele trabalha com raízes. Muitos desistem no ponto exato em que o céu está prestes a agir. Não porque Deus demorou demais, mas porque a alma cansou antes do tempo. Perseverança é atravessar o vale sem mudar a direção. Quando nada parece se mover, Deus está ensinando você a não depender de circunstâncias para continuar firme. Ele está treinando você para viver pela palavra e não pela sensação. A espera não é passiva. Ela é ativa em oração, ativa em fidelidade, ativa em confiança. Mesmo sem ver, você continua andando. Mesmo sem entender, você continua orando. Mesmo sem sentir, você continua obedecendo. Esse tempo também protege você de uma fé frágil.
Se tudo acontecesse rápido, sua fé seria rasa. Mas quando você aprende a esperar, sua fé se torna profunda. A perseverança gera um tipo de força que nenhuma vitória rápida consegue gerar. Ela cria maturidade, estabilidade e paz interior. Não interprete a ausência de movimento como ausência de Deus. Interprete como preparação silenciosa. O que parece parado está sendo alinhado. O que parece atrasado está sendo organizado. Se você está nesse tempo agora, não pare. Continue. Deus nunca desperdiça a perseverança de quem confia nele. O que está sendo gerado neste silêncio será revelado no tempo certo. O que acontece no céu enquanto você espera na terra, o propósito deste momento é ampliar sua visão espiritual para além do que seus olhos conseguem enxergar. Enquanto você vê portas fechadas, o céu vê movimentos. Enquanto você sente demora, o mundo espiritual está em atividade. A espera não é um tempo vazio, é um tempo de guerra invisível, de alinhamento divino e de proteção que você não percebe. Deus nunca trabalha apenas no plano visível. Quando você ora, algo se move no invisível. Quando você chora, algo se organiza no céu. Quando você pensa que nada está acontecendo, decisões espirituais estão sendo tomadas a seu favor. O silêncio da terra não significa inatividade no céu. Existe uma batalha espiritual acontecendo enquanto você espera. Deus está afastando armadilhas que você não viu, fechando caminhos que destruiriam sua fé, preparando encontros que mudarão sua história. Muitas vezes, o atraso é o tempo necessário para vencer resistências espirituais que você não entende, mas que são reais. O céu também trabalha no coração de outras pessoas. Enquanto você espera, Deus está preparando pessoas, circunstâncias e oportunidades que ainda não estão prontas para se encontrarem com você. Se esse encontro acontecesse agora, não produziria o efeito que Deus planejou. Há coisas que Deus só pode entregar quando o ambiente espiritual está limpo. Algumas respostas exigem primeiro uma reorganização invisível. Por isso, você ora hoje e recebe amanhã. Não porque Deus demorou a ouvir, mas porque era preciso preparar o terreno. O problema é que você julga o tempo pelo relógio humano, mas Deus trabalha pelo tempo eterno. Um dia para você pode ser um ajuste profundo no céu. Uma semana para você pode ser uma libertação que não aparece ainda, mas já foi decretada. Quando você entende isso, sua espera muda de significado. Ela deixa de ser desespero e se torna confiança. Você passa a descansar, sabendo que Deus está trabalhando em áreas que você não alcança. Esse tempo também fortalece sua fé, porque você aprende a crer no que não vê. A fé cresce quando você sabe que há movimento, mesmo sem prova. Não subestime o que está acontecendo agora. Mesmo que você não perceba, o céu está se movendo por você. Deus não parou. Ele está lutando batalhas que você não conseguiria lutar sozinho. Enquanto você espera na terra, Deus está abrindo caminhos no céu. E quando o céu termina sua obra, a terra apenas confirma o que já foi decidido no invisível. O papel da obediência em destravar a próxima estação. O propósito deste momento é mostrar que a obediência não é um detalhe, é a chave espiritual da transição. Deus não libera um novo tempo apenas para quem ora, mas para quem se move segundo a vontade dele. Muitos querem mudança sem transformação, vitória sem alinhamento, resposta sem compromisso. Mas a obediência é o caminho pelo qual Deus conduz você da espera para a promessa. Obedecer quando tudo está claro é fácil. O desafio é obedecer quando não há explicações completas. É nesse ponto que a fé se torna prática. A obediência não depende de sentimentos, depende de decisão. Quando você escolhe obedecer mesmo sem entender, você demonstra que confia mais em Deus do que em si mesmo. A obediência abre portas que a oração sozinha não abre. Porque a oração fala com Deus, mas a obediência caminha com Ele.
Muitas pessoas oram pedindo mudança, mas continuam vivendo do mesmo jeito. Querem um novo tempo, mas mantêm hábitos antigos. Deus não constrói uma nova estação sobre fundamentos antigos. Cada pequena obediência é uma semente no invisível, um perdão liberado, uma escolha correta, um afastamento do pecado, um retorno à oração. Nada disso é pequeno aos olhos de Deus. São esses atos silenciosos que preparam o terreno para grandes respostas. A obediência também protege você de atalhos. O inimigo oferece soluções rápidas, mas Deus constrói processos seguros. Quem desobedece para acelerar acaba atrasando. Quem obedece mesmo no silêncio acaba avançando. Existe um tipo de bênção que só chega quando você muda sua postura. Não porque Deus exige perfeição, mas porque Ele exige alinhamento. A obediência não é para controlar você, é para preservar você. Quando você obedece, algo se move dentro e fora. Dentro, sua consciência se fortalece. Fora, o céu começa a organizar circunstâncias. A obediência conecta sua vida ao fluxo da vontade de Deus. Se você sente que está parado espiritualmente, pergunte não apenas o que está esperando, mas o que Deus já pediu e você ainda não fez. Muitas respostas estão escondidas atrás de um passo de obediência. O novo tempo não chega para quem apenas deseja, chega para quem se posiciona. E o posicionamento começa com escolhas simples, diárias, invisíveis, mas cheias de significado espiritual. Quando você decide obedecer, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, você destrava portas que estavam fechadas não por castigo, mas por proteção. A obediência não acelera Deus, mas alinha você ao tempo dele. Como o desânimo tenta cancelar as promessas de Deus, o propósito deste momento é revelar que o desânimo não é apenas emocional, é espiritual. Ele não chega gritando, chega sussurrando. Começa como cansaço e termina como desistência. O desânimo não tenta tirar Deus da sua vida de uma vez. Ele tenta tirar a sua esperança aos poucos. Quando o desânimo entra, a mente começa a reinterpretar tudo de forma negativa. O que era promessa vira ilusão. O que era processo vira fracasso. O que era espera vira abandono. O desânimo distorce a visão espiritual e faz você enxergar Deus como distante, mesmo quando Ele está perto. O maior perigo do desânimo é que ele não pede para você pecar. Ele pede para você parar. Parar de orar, parar de confiar, parar de tentar, parar de acreditar. E quando você para, o processo é interrompido. O desânimo nasce quando você compara o seu tempo com o tempo dos outros. Quando você mede sua vida pela régua errada. Cada pessoa tem um ritmo espiritual. Cada processo tem um propósito. Comparação gera frustração. Frustração gera desânimo. Outro combustível do desânimo é a memória seletiva. Você começa a lembrar só das perdas e esquece dos livramentos. Só das dores e esquece das respostas. O desânimo apaga os testemunhos da sua própria história. Mas existe uma arma contra o desânimo: a lembrança da fidelidade de Deus. Quando você recorda o que Ele já fez, sua fé se levanta. O desânimo não suporta a memória da graça. O Espírito Santo não trabalha com acusação, trabalha com direção. O desânimo acusa, Deus orienta. O desânimo diz que você não consegue. Deus diz que Ele está com você. O desânimo tenta fazer você acreditar que não vale mais lutar. Mas a verdade é que as promessas de Deus não perdem validade porque você está cansado. Elas continuam de pé, mesmo quando você está fraco. Se você está desanimado, não é porque Deus falhou, é porque sua alma está precisando ser lembrada da verdade. O desânimo é um sinal de que você precisa se reconectar com a presença, não se afastar dela. Quando você entende isso,
Você não se entrega ao desânimo, você o enfrenta. Não com força própria, mas com fé. Não com gritos, mas com decisão. Não com emoção, mas com convicção. O desânimo quer cancelar o que Deus prometeu. A fé mantém viva a promessa até que ela se cumpra. Aprender a confiar em Deus sem sinais visíveis. O propósito deste momento é levar sua fé a um nível mais profundo, onde ela não depende de provas externas para permanecer viva. Existe uma fase da caminhada espiritual em que Deus retira os sinais para fortalecer a confiança. Antes você precisava ver para crer. Agora você precisa crer sem ver. Esse é o amadurecimento da fé. Confiar sem sinais é um exercício diário de entrega. É acordar sem respostas claras e ainda assim escolher orar. É caminhar sem garantias humanas e ainda assim permanecer fiel. Deus não quer uma fé baseada em acontecimentos, mas em relacionamento. Quando os sinais desaparecem, a alma entra em conflito. A mente pede explicações, o coração pede segurança, mas Deus pede rendição. Ele está ensinando você a depender da presença e não das circunstâncias. Os sinais emocionam, mas não sustentam. Eles animam, mas não transformam. Quem vive apenas de sinais se perde quando eles acabam. Quem vive pela palavra permanece quando tudo parece incerto. Esse tempo revela onde está sua confiança. Se ela está nas respostas rápidas ou na fidelidade eterna de Deus. Confiar sem sinais é declarar que Deus continua sendo bom mesmo quando não se entende o processo. Há uma liberdade espiritual quando você para de exigir provas e começa a descansar na promessa. A ansiedade perde força, o medo diminui, a comparação desaparece. Você aprende a caminhar com Deus sem precisar controlar o caminho. Esse tipo de fé cura feridas profundas, porque ela não depende do resultado, depende da comunhão. Você descobre que Deus não é apenas quem resolve seus problemas, mas quem caminha com você dentro deles. Deus não está em silêncio porque esqueceu você, mas porque está ensinando você a ouvir de outra forma. A confiança cresce quando você aprende a reconhecer Deus, mesmo sem manifestações visíveis. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser frágil e se torna sólida. Você não precisa mais de provas constantes para continuar. Você precisa apenas da certeza de que Deus está presente. Confiar sem sinais é o passo que leva você da imaturidade espiritual à intimidade com Deus. É quando você entende que Ele não precisa provar nada para continuar sendo Deus na sua vida. E quando os sinais voltarem, você não dependerá deles, porque sua fé já terá aprendido a caminhar sozinha, sustentada apenas pela presença e pela verdade. Porque desistir agora interromperia um processo divino. O propósito deste momento é fazer você compreender o peso espiritual da desistência no meio do caminho. Deus não trabalha por impulsos, Ele trabalha por processos. Tudo o que Ele constrói passa por etapas. Quando você desiste, não está apenas abandonando um sonho, está interrompendo uma obra que ainda não terminou de ser formada dentro de você. Desistir parece alívio momentâneo, mas gera um vazio duradouro. Porque a desistência não resolve a dor, apenas foge dela, e aquilo que não é enfrentado retorna mais tarde com mais força. Deus não permite processos longos para cansar você, mas para curar você por inteiro. Existe um tempo em que o cansaço tenta se passar por sabedoria. A mente começa a dizer que parar é maturidade, que abrir mão é prudência, que desistir é proteção. Mas nem toda saída é direção de Deus. Algumas são apenas fuga emocional. Quando você para antes do tempo, você carrega perguntas sem resposta, feridas abertas e promessas inacabadas. Deus não chama você para sobreviver, chama você para atravessar. O processo não é inimigo, é instrumento. O que está sendo construído agora dentro de você não pode ser apressado.
Caráter não nasce em dias. Fé sólida não nasce em momentos fáceis. Se você desistir agora, você não perde apenas o futuro, perde a transformação que esse tempo está produzindo. Desistir interrompe o aprendizado espiritual. Você deixa de ouvir o que Deus queria ensinar no silêncio. Deixa de crescer onde precisava amadurecer. E muitas vezes terá que voltar depois para aprender a mesma lição por outro caminho, com mais dor. O inimigo não precisa destruir você. Basta convencer você de que não vale mais a pena continuar, porque a desistência mata processos que estavam prestes a florescer. Há um limite entre descanso e desistência. Deus permite que você descanse, mas não que você abandone o chamado. Descansar é pausar para fortalecer. Desistir é romper com o que Deus começou. Se você está pensando em parar, não decida no meio da dor. Decida na presença de Deus. Porque só Ele conhece o fim daquilo que você ainda vê como confusão. O processo é maior do que o seu cansaço. O propósito é maior do que a sua dor. O novo tempo é maior do que o medo que tenta paralisar você agora. Não desista no capítulo que Deus ainda está escrevendo. Aquilo que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. Aquilo que hoje parece pesado, amanhã será prova de que Deus foi fiel em cada detalhe. Deus prepara o caráter antes de liberar a bênção. O propósito deste momento é mostrar que Deus se preocupa mais com quem você se torna do que com o que você recebe. Bênçãos sem caráter se transformam em peso. Vitórias sem maturidade se tornam armadilhas. Por isso, antes de mudar sua situação, Deus molda sua essência. Muitos pedem mudança externa, mas Deus trabalha na estrutura interna. Ele remove impulsividade, corrige orgulho, trata feridas emocionais, ensina humildade. Não é atraso, é proteção. O que você pede hoje pode destruir você amanhã se o caráter não estiver pronto para sustentar. Caráter é o que permanece quando ninguém vê. É como você reage na espera, na frustração, no silêncio. Deus usa o processo para formar em você estabilidade espiritual. Ele quer que você saiba perder sem se revoltar e ganhar sem se corromper. Sem caráter, a bênção vira teste. Sem maturidade, o sucesso vira risco. Deus não quer apenas dar, Ele quer guardar você dentro daquilo que vai entregar. O caráter é formado no anonimato, na oração escondida, na obediência sem aplausos. Não é no dia da vitória que você se torna forte, é nos dias em que você pensou em desistir e continuou. Quando Deus prepara o caráter, Ele também cura traumas antigos que poderiam sabotar o novo tempo. Feridas não tratadas se manifestam quando a pressão aumenta. Por isso, Deus trata antes de promover. O processo constrói limites saudáveis. Você aprende a dizer não ao que antes parecia atraente. Aprende a escolher o que edifica e rejeitar o que destrói. A bênção que chega antes do caráter se perde. A bênção que chega depois do caráter permanece. Deus não quer apenas responder sua oração, quer preservar sua alma. Se você sente que está sendo confrontado por dentro, é sinal de que Deus está trabalhando em áreas profundas. Ele está preparando você para algo que exige equilíbrio, discernimento e maturidade. O novo tempo exige um novo nível de responsabilidade espiritual. Não é apenas receber, é saber administrar. Não é apenas vencer, é saber permanecer fiel. Quando Deus termina de formar o caráter, a bênção deixa de ser perigo e passa a ser ferramenta para cumprir propósito. A diferença entre esperar e desperdiçar o tempo. O propósito deste momento é ensinar você a discernir entre um tempo de preparação e um tempo de estagnação. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é alinhar o coração. Há pessoas que estão paradas por fora, mas crescendo por dentro. E há pessoas que estão ocupadas por fora, mas vazias por dentro.
Deus não chama você para ficar imóvel, chama você para permanecer em movimento espiritual. Desperdiçar o tempo é viver distraído do propósito. É usar a espera para reclamar em vez de orar, para se comparar em vez de confiar, para se isolar em vez de se fortalecer. Esperar em Deus é usar cada dia como um campo de treinamento da fé. Quem espera, amadurece. Quem desperdiça, endurece. A espera saudável gera discernimento, gera paciência, gera sensibilidade espiritual. O desperdício gera amargura, gera dúvida, gera afastamento de Deus. Durante a espera, Deus ensina você a administrar pequenas coisas, a cuidar do que já tem, a valorizar o que ainda não mudou, porque quem não é fiel no pouco se perde no muito. Esperar é aprender, é observar, é ajustar atitudes, é curar emoções, é fortalecer a oração, é construir uma nova mentalidade. Desperdiçar é repetir os mesmos erros enquanto pede um novo resultado. A espera exige disciplina espiritual. Mesmo sem ver mudança, você continua buscando. Mesmo sem sentir alegria, você continua agradecendo. Mesmo sem entender, você continua obedecendo. Desperdiçar o tempo é viver em modo de sobrevivência. Esperar em Deus é viver em modo de preparação. Um vive tentando passar pelos dias. O outro vive se tornando alguém novo a cada dia. Deus não quer apenas que o tempo passe. Ele quer que você passe pelo tempo sendo transformado. A espera não é castigo, é oficina espiritual. Quando você entende isso, sua postura muda. Você deixa de contar dias e começa a contar aprendizados. Deixa de medir atrasos e começa a perceber crescimento. O tempo que você achava perdido era o tempo em que Deus estava construindo você por dentro. E quando a nova estação chegar, você não estará despreparado, estará fortalecido. Esperar é confiar que Deus está trabalhando. Desperdiçar é acreditar que nada está acontecendo. A diferença está na forma como você vive este tempo agora. Como se posicionar espiritualmente para uma nova estação. O propósito deste momento é ensinar que o novo tempo não chega por acaso. Ele encontra quem está preparado. Posicionamento espiritual não é ansiedade, é alinhamento. Não é tentar apressar Deus, é ajustar o coração para caminhar com Ele. Quando você se posiciona corretamente, você não força portas, você se torna pronto para atravessá-las. Posicionar-se espiritualmente começa pela rendição. Você para de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. Em vez de perguntar quando isso vai acabar, você pergunta o que Deus quer formar em você agora. Essa mudança de pergunta muda toda a postura interior. O posicionamento exige vigilância sobre pensamentos. O novo tempo não combina com mentalidade velha. Reclamação enfraquece a fé. Gratidão fortalece o espírito. Quem se posiciona espiritualmente escolhe cuidar do que pensa, do que fala e do que alimenta dentro de si. Outra chave do posicionamento é a oração constante, não como obrigação, mas como relacionamento. Você não ora apenas pedindo mudança, você ora para não se perder enquanto espera. A oração mantém você sensível à direção de Deus. O posicionamento também envolve humildade. Reconhecer que você não controla o tempo, mas pode controlar sua entrega. Deus resiste ao coração soberbo, mas conduz o coração quebrantado. Quem se posiciona espiritualmente não se move por impulsos, mas por discernimento. Aprende a dizer não para distrações que roubam a paz. Aprende a dizer sim para o que fortalece a fé. O novo tempo exige um espírito vigilante. Não é sobre correr, é sobre estar pronto. Não é sobre ansiedade, é sobre preparação. Quando você se posiciona, o medo perde espaço. A comparação perde força, a pressa diminui, a fé amadurece. Você não vive esperando um milagre, vive preparado para quando ele chegar. O posicionamento espiritual não muda Deus, muda você.
E quando você muda, tudo ao redor começa a se alinhar. Deus não entrega um novo tempo a quem está distraído, mas a quem está atento. Não a quem está revoltado, mas a quem está rendido. Não a quem está perdido, mas a quem está disponível. Se você se posicionar agora, o novo tempo não será um choque, será uma continuidade do que Deus já começou dentro de você. Reconhecendo os sinais espirituais de transição, o propósito deste momento é despertar em você a sensibilidade espiritual para perceber que Deus já está sinalizando mudanças, mesmo que nada ainda tenha se manifestado de forma concreta. A transição não começa quando as portas se abrem, começa quando o coração é inquietado. Deus fala primeiro por dentro antes de confirmar por fora. Um dos sinais mais claros de transição é o desconforto com aquilo que antes parecia suficiente. O que antes trazia satisfação, agora parece vazio. O que antes fazia sentido, agora gera questionamento. Isso não é ingratidão. É chamado para crescimento. Deus está dizendo que aquele lugar espiritual já não comporta mais quem você está se tornando. Outro sinal é a mudança na sua forma de orar. Suas orações deixam de ser apenas pedidos e passam a ser entregas. Você começa a pedir menos coisas e mais direção, menos respostas e mais discernimento. Isso mostra que seu espírito está amadurecendo para uma nova fase. A transição também se revela através de confrontos internos. Velhos comportamentos passam a incomodar sua consciência. Aquilo que você tolerava agora pesa. Isso é o Espírito Santo ajustando seus limites para o novo tempo. Há também um aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a perceber quando algo não vem de Deus. O discernimento cresce, o barulho do mundo começa a cansar. A presença de Deus passa a ser mais desejada do que distrações. Outro sinal importante é a solidão seletiva. Não é isolamento, é separação. Deus começa a afastar você de ambientes que enfraquecem sua fé e a aproximar de espaços que fortalecem sua vida espiritual. A transição traz também um desejo profundo de mudança interior. Você não quer apenas que as coisas melhorem, você quer ser melhor. Isso mostra que Deus está preparando você para algo que exige maturidade emocional e espiritual. Esses sinais nem sempre são confortáveis. Eles trazem confusão, insegurança e até medo, mas são provas de que Deus está movendo estruturas antigas para construir algo novo. Quem não entende esses sinais tenta voltar para o que já passou. Quem discerne esses sinais se rende ao processo. Deus não muda sua estação sem antes mudar sua percepção. Ele prepara seus olhos para enxergar o novo antes de permitir que você entre nele. Se você está vivendo esses sinais, não resista. Eles não são perda, são direção. Não são fim, são começo. Não são castigo, são preparação. Avançar mesmo quando o medo ainda existe. O propósito deste momento é ensinar que a fé não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. Deus não espera que você se sinta totalmente seguro para avançar. Ele espera que você confie mesmo tremendo por dentro. O medo não é sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes é sinal de que você está saindo da zona de conforto espiritual. O erro é esperar que o medo desapareça para então obedecer. Isso quase nunca acontece. O medo diminui depois que você dá o passo, não antes. Quem espera sentir coragem para agir acaba ficando paralisado. Quem age com fé descobre que Deus sustenta o caminho. Avançar com medo é dizer a Deus que você confia mais na promessa do que na insegurança. É reconhecer que você não controla o futuro, mas confia em quem controla. O medo tenta proteger você, mas também tenta limitar você. Ele diz que você não está pronto, que você não vai conseguir, que vai dar errado. Deus diz que Ele vai com você. E isso muda tudo. O novo tempo exige movimento, mesmo pequeno,
mesmo lento, mesmo inseguro. Deus não pede salto, pede passo, um passo de oração mais profunda, um passo de obediência, um passo de renúncia, um passo de fé. Quando você avança, algo se quebra dentro de você. A prisão da paralisia, o ciclo da dúvida, o domínio da insegurança. Você percebe que não está sozinho no caminho. O medo não precisa desaparecer para que a fé exista. A fé nasce justamente quando você escolhe avançar apesar dele. Deus não chama você para ter controle. Chama você para ter confiança. Não chama você para entender tudo. Chama você para seguir. O avanço revela maturidade espiritual. Mostra que você não vive mais refém do que sente, mas guiado pelo que crê. Se você está sentindo medo agora, não recue. Ore e avance. Confie e avance. Obedeça e avance. Porque é no movimento que Deus confirma a direção. É no passo que o chão aparece. É na caminhada que a nova estação começa.